O que vou relatar aqui para vocês é uma experiência real que aconteceu comigo durante um longo período da minha vida. Mas o evento mais marcante ocorreu na Superlua do dia 14 de novembro de 2016. Bom, tentarei resumir o máximo para que essa história não fique muito longa. Me chamo Maria. Nasci no interior de São Paulo. Minha mãe faleceu quando eu ainda era criança, deixando assim eu e dois irmãos mais velhos para o meu pai criar e cuidar. Tínhamos uma boa condição financeira, tínhamos um sítio e muitas criações como galinha, porco e vacas. Porém, após a morte da minha mãe, o meu pai passou a beber muito. Era comum encontrar ele caído pelas ruas da cidade. Alguém sempre ia na nossa casa nos avisar que encontrou meu pai caído em algum lugar. Então eu e meus irmãos tínhamos que ir buscá-lo. Meu pai virou um alcoólatra e, por consequência disso, perdemos quase tudo. Tivemos que vender o sítio para pagar as dívidas e passamos a morar de aluguel. E com o decorrer do tempo, nem dinheiro para pagar o aluguel tínhamos, pois o meu pai gastava tudo em cachaça. Um dia, o meu irmão do meio foi em uma festa com os amigos de moto. Na volta, ele sofreu um acidente e faleceu. Aquilo foi um choque para todos nós, pois esse meu irmão era uma boa pessoa. Todo mundo gostava dele devido ao seu carisma. Mas acreditem, nem a morte do meu irmão fez com que o meu pai largasse a bebida. O meu irmão do meio estava sofrendo muito com a morte do nosso irmão. Até que um certo dia, ele se matou enforcado na árvore que ficava no quintal da nossa casa. E essa foi a pior época da minha vida. E só depois do suicídio desse meu irmão que o meu pai resolveu parar com a bebida e ajustar sua vida. Eu já estava com 19 anos na época e trabalhava de atendente de um armazém. Ganhava muito pouco. Meu pai nunca trabalhou de carteira assinada, mas conseguiu se aposentar como pescador aos 55 anos. Naquela época, todo pescador se aposentava nessa idade. Não sei hoje com o governo Temer. O meu pai estava frequentando a igreja e resolvi frequentar com ele. Nessa igreja evangélica, eu conheci um diácono, com o qual me casei e depois nos mudamos da cidade. Esse diácono, que chamarei aqui de João, era um homem de dupla personalidade. Na igreja e na frente dos amigos, ele era gentil e bondoso, mas em casa, ele me humilhava e me batia. Eu só podia sair de casa para ir à igreja manter as aparências, pois nem visitar o meu pai ele me deixava ir. Com o decorrer do tempo, o meu pai se casou novamente, e eu não pude ir nem no casamento do meu pai, pois o monstro do meu marido não deixava. Eu só conseguia falar com meu pai por telefone, mas não falava nada sobre o que estava ocorrendo, pois eu não queria preocupá-lo. Um certo domingo, depois do culto da manhã, eu liguei para o meu pai, para perguntar como estavam as coisas. O meu marido disse que eu estava de papo com outro homem e desligou o telefone. Eu mostrei para ele que estava falando com meu pai, mas aquele homem parecia estar possuído, só acreditava no que ele queria acreditar. Ele arrancou o telefone da parede e me bateu com o telefone. Começou a discutir comigo e disse que eu só sairia dali em um caixão. Chorei a noite toda. E no outro dia, quando ele saiu para o trabalho, eu arrumei as minhas coisas para voltar para a casa do meu pai. Detalhes, eu só tinha 2 peças de roupa, pois o psicopata disse que eu não precisava mais que isso. O portão estava trancado e não tinha como eu sair. O único meio era pulando o muro e saindo pela casa do vizinho. O vizinho era um rapaz viúvo. O chamarei aqui de Paulo. Eu o chamei e pedi para ele deixar eu pular o muro e sair pela casa dele. Ele deixou e me ajudou a pular o muro. Logo ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu comecei a chorar e contei toda a verdade para ele. Ele disse que já havia escutado o João gritar comigo. Esse meu vizinho era uma boa pessoa. Eu não queria preocupá-lo com os meus problemas. Eu apenas disse para ele não contar nada a ninguém, pois não queria que ninguém soubesse para onde eu estava indo. Paulo perguntou se eu tinha algum dinheiro para voltar para a minha terra, e eu disse que não. Então ele tirou R$ 300 da carteira e me deu, e disse para mim não se preocupar. Eu agradeci e disse que nunca esqueceria o que ele fez por mim.
e assim fui embora. Quando cheguei na casa do meu pai, eu disse que estava com saudade de casa e queria ficar ali. Lógico que o meu pai não era bobo e desconfiou que eu estava escondendo alguma coisa. Mas sempre que ele me perguntava do meu casamento, eu falava que estava tudo bem. Minha madrasta não gostou nem um pouco de eu voltar para casa. E dias depois, ela ligou para o meu marido e disse que eu estava ali, e o mesmo foi me buscar. Assim que ele chegou, ele me chamou para conversar sós e disse que se eu não fosse com ele, ele me levaria à força. E se meu pai entrasse no meio, ele apanharia também. Não tive opção. Tive que voltar com aquele monstro psicopata. Até então, o meu pai não sabia de nada, pois eu não queria preocupá-lo. Chegamos em casa por volta das 9 da noite. O psicopata do meu marido me pegou pelos cabelos e me jogou dentro de casa. Lá dentro, ele começou a me encher de socos e chutes. Não me lembro quanto tempo se passou, mas ouvi alguém batendo muito forte no portão. Logo o psicopata do meu marido foi lá ver quem era, e ele deu de cara com o vizinho, o Paulo. João logo mandou Paulo cuidar da vida dele. Então Paulo tirou a arma e pegou João pelo pescoço e chamou ele para dar uma volta. E assim colocou ele dentro do carro. O meu vizinho Paulo era um policial civil. Na época, ele tinha por volta dos seus 45 anos e eu apenas 21. Naquela noite, o João não veio para casa. Ele só chegou no outro dia, todo sujo e cheio de vários hematomas pelo corpo. Ele não disse nada comigo. Foi tomar um banho e depois saiu sem falar uma palavra. Paulo me chamou pelo muro e disse para que eu ficasse despreocupada, que nunca mais aquele monstro tocaria em mim. Ele perguntou se eu queria voltar para a casa do meu pai. Eu disse que sim. Então ele me levou até lá de carro. E Paulo contou tudo para o meu pai que estava acontecendo. O meu pai ficou extremamente furioso, mas o Paulo disse que ele não precisaria se preocupar, porque esses valentões só são valentes com mulheres. Quando eles encontram um cabra macho de verdade, eles se arregam. Continuei ali na casa do meu pai. E o Paulo sempre me visitava, pelo menos uma vez na semana. Um certo dia, ele me ligou para me dar a notícia da morte do psicopata do meu marido. Paulo disse que ele devia estar envolvido com coisa errada, pois ele havia desaparecido há uma semana, e quando o encontraram, ele estava dentro de um córrego com vários hematomas e boa parte do corpo dilacerado. Confesso que até fiquei feliz com a notícia, e a partir daí comecei a sair com Paulo. Ele era um moço muito gentil e cavalheiro, além de ser muito bonito. Ele sempre me respeitou e me tratava como uma rainha. O tempo passou e nos casamos. Finalmente eu era feliz de verdade. Paulo ainda trabalhava na Polícia Civil. Uma coisa eu sabia, que o Paulo era cheio de mistérios e segredos, e às vezes ele sumia e chegava a ficar até uma semana fora de casa. Um certo dia eu perguntei se ele teve alguma coisa a ver com a morte do João. E para minha surpresa, ele disse que sim. Ele disse que matou o João e fez isso para me proteger. Também disse que já fez muita coisa ruim, mas nunca em sua vida ele tocou em uma mulher, pois o homem que maltrata uma mulher não é homem. Ele disse também que ele nunca deixaria ninguém nesse mundo me fazer mal algum. Eu perguntei por que dele sumir tanto às vezes e ficar tanto tempo fora. Ele logo me olhou diretamente nos olhos e perguntou se ele podia confiar em mim um segredo. Eu disse que sim, que era sua esposa e ele poderia confiar em mim. Então ele disse: Maria, minha querida esposa, eu nasci com uma maldição que foi passada para mim de geração. Quando eu era jovem, por volta dos meus 25 a 30 anos, eu era um homem muito ruim. Mas como eu te disse, eu nunca levantei a mão a nenhuma mulher. Quando eu tinha 13 anos, eu estava brincando em casa. Era noite de lua cheia. Eu comecei a sentir algo estranho e a minha mão ficou cheia de pelo. A partir daí, não me lembro mais de nada. Acordei no outro dia no pasto de uma fazenda vizinha. A partir daí, toda vez que isso vinha a acontecer, a minha mãe fazia um tipo de reza e aquilo parava. Logo depois, a minha mãe veio a me ensinar essa reza. Eu era muito problemático.
Saí de casa, ainda garoto. Comecei a fazer trabalho sujo para alguns fazendeiros da época. Virei matador de aluguel. Quando eu começava a me transformar em bicho, eu fazia reza e aquela transformação parava. Porém, eu ficava muito agitado e com uma força 10 vezes maior que a minha força normal. Aquele ódio passava por todo o meu sangue. Eu armava uma emboscada para a vítima e depois de o matar, eu comia partes do seu corpo. O tempo foi passando e eu mudei de vida e de cidade também. Estudei e entrei para a Polícia Civil. Na cidade grande, a lua não tem tanta influência nas pessoas. E depois que mudei para cá, eu parei de virar bicho e sigo com a minha vida normal. Mas na noite que matei o seu marido, eu o levei para uma mata. Eu estava com tanta fome e com tanto ódio que eu acabei me transformando em bicho. Eu o matei e o devorei em partes. Após ouvir essa história fantasiosa, eu confesso que não acreditei, mas fingi que acreditava. Ficamos casados por mais 2 anos. Fui muito feliz casado com Paulo, até que um certo dia ele desapareceu. Simplesmente desapareceu. Ele costumava sair às vezes e ficar uma semana fora, mas dessa vez ele nunca mais voltou. Bom, eu estava grávida dele em 2008. Quando nosso filho nasceu, eu voltei para o interior e consegui comprar o meu sítio de volta, o sítio que eu morava quando criança. Eu morava com meu filho no sítio, e o meu pai acabou se separando da minha madrasta e veio morar com a gente. No dia 14 de novembro de 2016, esse dia era o dia da superlua e todos estavam ansiosos para ver a tal superlua, inclusive o meu filho, que já estava com 8 anos de idade. Saímos eu, o meu pai e o meu filho e ficamos ali, no quintal do sítio, olhando para aquela lua imensa. Logo que olhei para o meu filho, eu percebi que ele estava em uma espécie de transe. Eu tentei o acordar do transe, mas logo ele começou a gritar, depois ele caiu no chão e começou a gemer. Assim que eu o peguei, eu percebi que o seu corpo estava coberto de pelos. Mostrei aquilo para o meu pai, e logo meu filho se levantou do chão e tentou me atacar. O meu pai, com muito esforço, conseguiu contê-lo, e tivemos que o levar para dentro de casa e o amarrar em uma cadeira, pois ele estava completamente agitado. Ele gritava muito e ficava olhando para a lua pela janela da sala. Logo ele começou a uivar como se fosse uma fera, e assim ficou por toda a noite. E só parou no dia seguinte, quando o sol começou a nascer. Depois disso, ele nunca mais teve essa crise de transformação. Hoje em dia, ele está com quase 10 anos de idade, e tenho medo disso voltar a acontecer novamente com ele. Enviei esse relato para o canal Elite Oculta porque sei que vocês tratam esse assunto muito a sério. E se alguém aí que assiste esse vídeo souber como eu faço para livrar o meu filho dessa maldição, por favor me fale. Pois dia 31 de janeiro de 2018 vai ocorrer outra superlua. E eu estou com muito medo disso acontecer novamente com o meu filho. Esse é o apelo de uma mãe desesperada. Boa noite.